Então tá, pessoal. Então a gente vai fazer questões de anticoncepção hoje, começando pelas questões que a gente fez no pré-teste. Por favor, me interrompam e coloquem as dúvidas para a gente poder discutir. O objetivo dessa aula é discutir o que são os temas mais tocados em relação à questão de anticoncepção, até para vocês já irem também se preparando para as provas que vão ter pela frente aí, né? Então, a anticoncepção em geral é um tema muito frequente em prova. E é um tema que é uma questão que eu acho que vocês têm que acertar, assim, via de regra, porque são questões de dia a dia, que vocês já viram pacientes que foram falar sobre anticoncepção, tanto no atendimento na unidade básica de saúde, quanto nos ambulatórios de anticoncepção que a gente tem. Então, acho que são questões que vocês têm que estar preparados para acertar, porque são questões, em geral, de um nível de dificuldade médio para fácil, tá? Então, um dos temas que frequentemente é cobrado nas questões é a categoria de risco de determinado método para determinada paciente. Então, essa categoria de risco é aquela proposta pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem categoria 1, quando o método é livre para aquela paciente, é indicado para aquela paciente. Categoria 2, quando os benefícios superam os riscos. Categoria 3, quando os riscos superam os benefícios. E categoria 4, quando os riscos contraindicam um método para aquela paciente, tá? Então, isso é a maneira de avaliação de risco do método de acordo com cada paciente. A outra maneira de selecionar o método é de acordo com a eficácia, lembram? Com a chance de falha do método. Então, a gente tem que considerar eficácia, risco e perspectivas futuras, né? Lembram da minha aula de anticoncepção com vocês. Então, aqui a gente está falando em relação a risco, tá? Esse é um caso clínico que eu acho que não é o mesmo caso clínico que vocês tinham lá no pré-teste, né? Depois a gente pode discutir o do pré-teste também, né? Mas porque eu acho que no pré-teste da outra turma do ano passado eu botei esse caso. O IMC era bem maior, acho que é essa a Ah, diferença era uma só. paciente bem obesa. Tá. E ela não era tabagista. Ah, então é um caso bem diferente mesmo. E Então o vamos. método era SIL, não era. Tá, então vamos. Depois a gente discute outro caso. Então era completamente outro caso. Então, É totalmente outra questão. tá, beleza. A estrutura é a mesma. Vou discutir isso aqui primeiro, então, tá? É uma mulher de 32 anos que tem 2 filhos e que procura atendimento para aconselhamento anticoncepcional. Ela quer usar o injetável combinado e é tabagista de 30 cigarros por dia. O último parto faz 1 ano e o IMC é de 22. Não tem nenhuma outra patologia ou fator de risco relacionado ao uso de contraceptivo combinado. Qual é, então, a categoria de risco desse método para essa paciente de acordo com os critérios de elegibilidade da OMS? Tá? A pergunta acho que é bem clara, né? Então, o que a gente tem que pensar em relação a risco? Primeiro risco é a idade, né? A idade só vai conferir risco a partir de 35 anos. Lembram disso da nossa aula? Então, abaixo de 35 anos, a idade não entra como um parâmetro de risco. Certo? O número de filhos só vai mudar o risco para aquelas pacientes que são nulíparas e que querem usar um método intrauterino. Então, nuliparidade, se o método é categoria 1, ele pode passar para a categoria 2, naquelas pacientes que não têm filhos. Certo? Em termos de risco. Pelo risco de deslocamento, na paciente anulípara, né? A cavidade uterina é um pouquinho menor, então isso pode aumentar um pouco o risco de ele não ficar bem localizado, né? O risco em relação ao método. Então, o que ela quer usar? Ela quer usar um combinado injetável e tem como fator de risco ser tabagista de 30 cigarros por dia. O tabagismo só vai aumentar o risco em relação à categoria a partir, levando esse método para um risco categoria 3 ou 4, nas pacientes que têm mais de 35 anos. Tá? Então, essa é uma informação importante que a gente usa muito em posto de saúde, em unidade básica. A paciente que é tabagista só vai ter contraindicação, né, ou relativa, que é a categoria 3, ou absoluta, que é a categoria 4, se ela tiver mais de 35 anos em relação ao uso do método combinado. Tá? Então, essa informação é importante. Ela tem o último parto há 1 ano, então o risco, a mudança de risco para o método só vai ser maior se ela tiver um parto recente, né? Se ela tiver no período da amamentação, então até os 6 meses. Se ela passou dos 6 meses, então esse método já não vai ter desqualificação, então, ou piora do seu risco para a paciente que tem um parto há mais de 6 meses, né? E o IMC dela é normal, então ela não tem obesidade, então não vai ser um fator de risco a ser somado ao fator de risco dela, aos outros fatores de risco que ela possa ter, certo?
Então, neste caso em específico, a categoria de risco dessa paciente é uma categoria 2, certo? Ou seja, os benefícios superam os riscos. Então, ela vai pontuar pelo tabagismo, mas não vai pontuar a ponto de que ele coloque ela num risco intermediário, num risco maior do que benefício, ou que contraindique o método. Ela só passa a ser contraindicação do método ou risco maior que benefício se ela tivesse mais de 35 anos com o tabagismo associado. Captaram? Alô? Sim. Em relação ao caso outro em questão, que era uma paciente obesa, bem obesa, e aí se ela é bem obesa ou se ela é só obesa, não faz diferença, né? Aquela paciente era uma obesidade grau 3, eu acho, era um IMC maior de 40, né? Era 44, eu acho, alguma coisa assim, não? Sim. Então, se ela tem um IMC de 32 ou IMC de 44, ela é obesa e isso é o suficiente para a gente já considerar esse como um fator de risco, tá? Então, não vai mudar se ela é super obesa ou se ela é só obesa, tá? E ela tinha algum outro fator de risco, a paciente em questão? Mas a questão do pré-teste era SIL, não era oral. Tá, sim, mas Aí ela fica CAT1, não é? Ela Não, tinha, ela não tem nenhuma outra comorbidade, eu acho. Pelo só que eu era, lembro. Acho que só era bem só obesa. era isso. Isso. Então é categoria 1, tanto para DIU convencional quanto para DIU com Isso que levonorgestrel. eu fiquei em dúvida. Eu botei categoria 2, mas não sabia. Mas porque eu achei que a obesidade era um pouco de tipo, relativa para progesterona. Então não existe contraindicação. Não, a obesidade isolada, ela não aumenta risco para progesterona. Obesidade Ah, tá. isolada, né? A obesidade, quando somada a outros parâmetros, ela pode sim elevar o risco para os combinados em geral, né? E eventualmente para a progesterona, dependendo de quais são os outros fatores de risco, tá? Mas isolada, ela não tem aumento do risco da progesterona. Beleza, valeu. Peraí, tinha mais uma pessoa para entrar aqui. Pronto. Tá? Então, isso Ô, das Lucas, uma categorias... dúvida também. O número de cigarros não fica também a categoria? Muito boa pergunta, Stefani. O número de cigarros modifica a categoria a partir de 35 anos, tá? Se a carga tabágica é baixa, ela vai a partir de 35 anos, carga tabágica, qualquer carga tabágica, vai ser categoria 3. Se for uma carga tabágica alta, vai ser uma categoria 4. Para o combinado, Obrigado. tá? Para o combinado. Muito boa pergunta, Stefani. Certo, pessoal? Então, essa coisa das categorias, eu vou colocar para vocês, as coisas mais comuns, vocês têm que ter na cabeça, tá? Que transformam em categoria 4. Porque a gente tem um appzinho lá, que vocês devem ter visto a minha aula lá, e vocês devem usar eventualmente para usar, né, na nossa prática, né? Quando vai lá no posto, eventualmente tem alguma dúvida, uma coisa que não é tão comum, vocês podem consultar. Mas as coisas mais comuns que trazem o método para uma categoria 4, tipo, tabagismo pesado a partir de 35 anos, hipertensão no momento da consulta, paciente com trombofilia, paciente com infarto, essas coisas que são comuns, assim, que levam a paciente para uma categoria 4, vocês têm que ter memorizado, assim, porque isso é uma cobrança frequente em prova e é uma coisa que se aplica muito na prática clínica. Apesar de ter o aplicativo que ajuda, na prática clínica, às vezes, tu tá lá sei lá, tá sem sinal de celular em algum lugar, né? A gente tem que ter essas respostas, porque contracepção é um negócio muito comum, né, na nossa prática médica, né? Então a gente tem que ter algumas dessas coisas mais comuns, tem que ter bem gravadas, assim, bem trabalhadas, né, na nossa memória. Beleza? Isso aqui é outra coisa que estava lá na prova também, que eu espero que todos tenham acertado, que a gente bateu muito nas nossas aulas, né? E que é super comum em prova, tá? Na prova do título de especialista de gineco que a gente faz, sempre tem questão sobre contracepção e sobre a lei, tá? E a lei, então, fala o quê? Que tanto para a esterilização feminina, que é a lacadura tubária, quanto para a vasectomia, a mulher, né, ou o homem, tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos, certo? E o desejo tem que ser manifestado com pelo menos 60 dias de intervalo entre a realização do procedimento e a manifestação do desejo. Certo? Todos espero que tenham acertado lá. Afora isso, ela tem que ter, então, capacidade civil plena, tá? Que é aquele negócio de não ser interditada civilmente, né? Então, se a paciente ela é interditada civilmente, ou seja, ela é
tem retardo mental, que ela não é responsável por si, né? Se ela tem algum fator de incapacidade civil, ela tem que ter, para fazer então a esterilização, ela tem que ter então uma ordem judiciária, né? Tem que ter uma autorização judiciária. Não tem mais aquilo sobre ser, eu não sei se está escrito na questão, mas acho que não. Sobre ser casado também, tem que ter o consentimento do cônjuge. Sim, ela tem que ter, se a paciente tem união estável ou casamento civil, ela tem que ter a assinatura do cônjuge, a mulher, né, e o homem, no caso de vasectomia, né, tem que ter a assinatura do cônjuge no termo de orientação da laqueadura e da vasectomia. Isso é a mesma lei, continua a mesma lei. Ok. Que é meio revoltante, né? Desculpa, a gente tá Sim, gravando, né? muito. Não é revoltante, é uma lei. Deixa eu fazer uma correção. É uma lei, não é revoltante, é a lei. A gente tem que trabalhar para que essa lei seja melhorada e tal, né? Senão depois o Bolsonaro manda me prender, né? Eu tô brincando. Lucas, quando a paciente tem uma doença de base, assim, um risco cirúrgico, tu pode fazer na cesárea, né? Para fazer na cesárea, a previsão legal na cesárea é a realização de laqueadura tubária no caso de cesarianas sucessivas prévias, tá? Então, ela teoricamente, pela lei inicial, pela essa lei básica, seria no caso de cesarianas sucessivas prévias. Tem uma regulamentação posterior à lei que coloca a possibilidade de fazer quando há risco de vida materno numa gestação posterior, tá? Então, aí seria tipo uma paciente que tem alguma doença muito grave, que tem risco de vida numa gestação posterior, tem uma previsão legal para fazer nessas situações. Mas o texto base da lei, que é esse texto de 96, fala só para paciente que tem cesarianas sucessivas prévias. Então, seria no caso, a paciente tem 2 prévias, vou fazer uma terceira cesárea, eu tenho previsão legal, né, que eu possa fazer desde que haja, né, 2 médicos concordando com essa indicação durante essa cesariana. E posteriormente tem essa E precisa regulamentação. dos 60 dias também? Não. Aí a decisão é no mata cesárea. Aí não tem que ter assinatura dela, não tem que ter nada, né? Lógico que é interessante a gente fazer um papel de consentimento que coloque essa previsão, né? Que diga ali, consinto, que é um papel diferente de consentimento dessa planejada que a gente está falando aqui. É um consentimento que fala que, caso haja necessidade de laqueadura durante o ato da minha cesariana, isso tem que estar escrito nesse consentimento, né? Consinto que ela seja realizada, né? Então, é diferente de eu quero fazer, né? Caso haja Sim, entendi. indicação médica no ato da cesariana, eu consinto que ela seja realizada. Então, esse consentimento que seria feito no caso da execução no ato da cesariana. Mas, no Não, caso eu pensei nisso porque a gente estava no Becker outro dia e tinha uma paciente que era a terceira ou quarta cesariana, algo assim. Acho que terceira. Só que ninguém conversou com ela sobre fazer laqueadura, assim, tipo... Deveria ser Não. conversado, né? A conversa que se tem é a seguinte, mesmo que ela não tenha consentimento, a conversa tem que se ter, caso haja necessidade de ligadura durante a cesárea, por indicação médica, né? O segmento uterino é muito fino, ela tem muita aderência, então caso haja necessidade intraoperatória, a senhora consente que ela seja realizada, então essa conversa é importante que haja, né? Apesar de na lei não haver essa previsão. A lei diz, caso haja indicação médica no ato cesariana, atestado por 2 médicos, ela pode ser feita no caso de haver cesarianas sucessivas prévias. Essa é a previsão legal. O adendo que há posterior à lei é de que caso haja risco de vida de uma futura gestação, também possa ser feito durante a cesariana, entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Tá? E tudo isso pode ser decidido na hora da cesárea. Essa previsão de 60 dias é na esterilização voluntária planejada. Sim. Não naquela realizada Entendi. na cesárea. Certo? Por mais que, só para fazer uma colocação que eu acho importante vocês terem, durante o pré-natal, uma paciente que tem 2 cesáreas prévias, é interessante se conversar sobre isso com ela e explicitar isso num termo de que caso haja indicação no ato da cesárea, que ela que ela consinta isso, mais por uma questão de previsão legal, de risco de processo e tudo mais.
mas não pela Uhum. a letra fria da lei é essa que eu coloquei para vocês inicialmente. Isso é só uma tentativa de proteção no caso de processo futuro, né, da paciente fazer qualquer tipo de colocação em relação a consentimento e tal. Ficou claro, pessoal? Sim, obrigada. Aqui, de novo, caindo na questão dos critérios da OMS, tá? Isso aqui é muito recorrente. Os métodos que apresentam taxa de gestação... Ah, não, não é critério da OMS, não, desculpa. Aqui já é eficácia do método, tá? Que daí não é aquele critério de elegibilidade, é isso, né? É isso, né? Não é critério de elegibilidade. Aqui não é critério de elegibilidade. Aqui é critério de eficácia do método, certo? Então são duas coisas. Uma coisa é critério de elegibilidade, que é categorias de risco, e outra coisa é efetividade, né? Que é dada pela eficácia do método. Eficácia do método, né? Não efetividade. Eficácia do método, tá? Ou efetividade. Vocês lembram a diferença de eficácia e efetividade? Não. A eficácia é o método usado na população numa situação controlada, nos estudos, certo? E a efetividade é o método na população em geral. Tu dá o método na população e vê quanto aquelas pessoas engravidam. Então, um é uma situação controlada, que é a eficácia, seria a situação ideal, e a outra é a efetividade, a população em geral. Tu entrega o método para 100 pessoas e daqui a um ano tu vê quantas delas engravidaram. Entenderam? Isso é efetividade, o método aplicado na prática. E a eficácia é o método numa situação controlada. Então, os métodos considerados muito efetivos são aqueles que têm uma chance de risco menor do que uma após um ano de uso. Uma gestação após um ano, tá? Um para cada 100 após um ano. Certo? Então, essa pergunta eu espero que vocês tenham acertado também, porque a gente discutiu isso também na nossa aula de contracepção. Todos aqueles métodos, né, que não tem a interferência da usuária durante um ano, são muito efetivos, né? Porque em avaliação de eficácia, a maioria dos métodos vai ter uma eficácia muito boa, né? Porque aquela avaliação dele em laboratório ou num ambiente controlado. A eficácia vai ser semelhante à efetividade quando eu não tiver interferência do usuário naquele ano de uso. Porque daí não vai ter aquela questão de esqueci de usar, de atrasei para fazer injeção, de tomei uma pílula, esqueci duas, né? Então, é essa interferência da usuária, que faz acontecer a redução da eficácia quando esse método é usado na população em geral, que é como a gente interpreta a efetividade. Então, aqui a gente está falando todos os métodos de longa duração, exceto o injetável trimestral. DIU de cobre, DIU com levonorgestrel e implante, não tem interferência da usuária durante um ano. Então, são métodos muito efetivos. Assim como a laqueadura, a vasectomia, né? E a amidroxid trimestral, ela tem interferência da usuária, né? Então, a efetividade considera o método usado na população em geral. Então, alguma dessas pacientes vai atrasar para injetar, ou vai se atrapalhar e tal, vai na hora de injetar, ou talvez não injete adequadamente, ou vai injetar, uma outra pessoa vai injetar, não é uma situação controlada, né? Então, desses métodos, o que não é considerado muito efetivo é o medrox injetável trimestral, certo? Porque é o que vai ter a interferência da usuária. Acertaram todos esse? Obrigado pelas respostas. Eu caí no pega-ratão. Porra, Stefani. Tu esqueci de estar gravando. Desculpa, pessoal. Porra, foi sem querer. Qual a principal ação dos anticoncepcionais orais combinados na prevenção da gestação? Tá, essa aqui, espero que tenham acertado, tá? Os anticoncepcionais, então, combinados, agem principalmente por bloqueio da ovulação. E aqui outro pega-ratão, Stefani, que às vezes as pessoas caem também. O desogestrel, que é um método que não é combinado, que é de progesterona isolada, também tem um potencial de bloqueio da ovulação muito alto, acima de 90%, tá? Então, esse bloqueio da ovulação também acontece naquele método que é de progesterona isolada, que utiliza o desogestrel. Então, é uma informação importante, informação que atentem porque pode também cair em prova, tá? Também há atrofia no endométrio, também espessa muco, também espessa.
Também a implantação pode também dificultar, né? Por causa do espessamento da atrofia do endométrio, né? Mas impedir a implantação é mais relacionado aos métodos intrauterinos, né? Como o SIL e como o DIL, certo? Então, a resposta é bloqueio da ovulação. Ó, a pergunta das progesteronas aí que o Jeff Irmão gosta. Qual dos progestágenos tem maior ação antiandrogênica, tá? A maior ação antiandrogênica, inclusive é usado para fins estéticos, tá? É com a ciproterona. A gente tem a formulação de ciproterona isolada, que não é como contraceptivo, que é como método estético antiandrogênico para redução de acne e pelos, tá? Então a ciproterona, tanto na pílula, né, no método via oral, quanto no seu uso isolado, ela é usada pelo seu potencial antiandrogênico. Então, para redução de pelo, redução de acne, as melhores pílulas, né, vão ser aquelas que têm ciproterona na fórmula. E a ciproterona também, às vezes, é usada isoladamente, mas aí não como contraceptivo, porque ela não vai ter um efeito contraceptivo tão bom, mas como uma droga antiandrogênica com fins estéticos. Drospirenona é uma droga que a gente usa que tem a maior ação antimineralocorticoide, então é a que tem a menor retenção de líquidos, tá? E tem melhor ação também na TPM. Tô só lembrando aqui para vocês pensarem em questões de prova, tá? Drospirenona tem a melhor ação antimineralocorticoide, então vai ser para nível de prova melhor ação na TPM, tá? E melhor ação na questão da retenção de líquido. Por mais que seja pouco líquido que retém, meio quilo, como eu falei para vocês, a maioria delas, a drospirenona parece não reter quase nada de líquido, talvez até ter um pouco de efeito diurético, até, em termos de retenção de líquido, é a que tem parece ter a melhor resultado. Levonorgestrel é o que tem nos estudos, né, em dose baixa, como sendo com menor ação trombogênica, ó, coisa frequente em prova também. Então, uma outra particularidade da progesterona que eu acho importante vocês também terem em mente, certo? Ô, Lucas, peraí. Sim. Tu acha que é importante a gente saber a geração, tipo, que esses progestágenos entram, tipo, aquela geração de pílula? Tipo... Cara, acho que pode ser cobrado em prova, tá, Jeffimão? Mas assim, a gente tem usado cada vez menos isso em prova, porque tem algumas discussões em relação à geração, tá? A própria quarta geração, ela é uma quarta geração entre aspas, tá? Porque as pílulas em relação à geração, os métodos em relação à geração, o que se tem bem estabelecido é a primeira, segunda e terceira geração. A quarta geração, ela já é colocada em dúvida se ela é classificada como sem geração ou como realmente uma quarta geração, entendeu? Então, via de regra, as questões na PUC, tá, que em muitas entidades não vai se cobrar essas questões de geração, imagino eu, porque é uma coisa que tem uma certa discussão em relação a ela, tá? Mas se vocês forem pegar provas gerais, tipo provas fora do Rio Grande do Sul, prova MIGS, eventualmente os caras podem bater na geração. Mas a geração tem a ver com a próprio desenvolvimento das progesteronas, né? Então vamos começar com as progesteronas que tenha mais tempo, né? Até chegar nas progesteronas mais recentes, né? Então não é tão difícil de ter isso em mente, né, em relação às gerações. Tem uma aula, pessoal, no meu YouTube lá, não sei se vocês me seguem no YouTube, não. Eu tenho um canal no YouTube, vocês podem entrar lá. Tem uma aula recente sobre anticoncepção, que agora é de 2020 mesmo, que eu falo das gerações, tá? Falo dessas particularidades, se vocês quiserem consultar lá, tá bem fácil também. E falo das particularidades das gerações em si. Então, se vocês entrarem lá no YouTube, no meu canal, é Lucas Schreiner o canal, vocês veem lá as aulas, e tem uma aula especificamente sobre anticoncepção, e lá vai ter falando das gerações. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, também lá tem. Boa, valeu, Lucas. Lucas, só mais uma pergunta. A Fala. ciproterona tem um efeito trombogênico maior por ser mais antiandrogênica ou nada a ver? Muito boa a tua pergunta, Paludo. A ciproterona foi retirada do mercado, tá? Na França, por um potencial maior risco de efeito trombogênico, tá? Então, eles se basearam numa revisão sistemática com meta-análise que saiu, comparando os métodos combinados e que mostrou que a ciproterona aumentou a chance de evento tromboembólico em relação aos outros métodos combinados, tá? Então, por essa razão, os métodos combinados com ciproterona foram retirados do mercado na França, tá? Essa revisão sistemática com meta-análise recebeu uma série de críticas, porque
a maioria dos estudos eram observacionais, né? Não eram estudos comparativos randomizados, né? O que dá uma certa um certo viés, né? Então, a maioria dos países não se baseou nesse estudo e não considerou o estudo e não retirou a ciproterona como método combinado da sua população, né? No Brasil, continua tendo pílula com ciproterona, em vários outros países continua tendo pílula com ciproterona. Mas na França, a gente tem esse dado específico dessa revisão sistemática com meta-análise que considera a ciproterona com maior efeito trombogênico, né? Então, é uma informação sim a ser considerada, mas os países em geral não retiraram essa pílula do mercado por causa dessa informação, exceto a França, tá? Então a informação que fica é essa. Sim, parece que o efeito trombogênico é maior. Sim, o estudo não é o melhor método em termos de qualidade de execução do estudo, mas sim é a informação que a gente tem disponível e foi retirado da França. O que eles falaram, só para ter o contraponto, tá? Quem criticou o estudo falou que muitos dos pacientes que usavam ciproterona, né, como não era estudo randomizado para usar a ciproterona ou usar outras pílulas, usavam a ciproterona já por ter SOP ou por ter outras coisas que também aumentam a chance de doença tromboembólica, entendeu? Então elas já tinham um risco de base maior. Então que esse risco não era atribuído diretamente à ciproterona, e sim ao risco de base que esses pacientes já ser maior que as outras pacientes que estavam sendo comparadas. Como não era estudo randomizado, né? A gente não tinha o mesmo número de SOP em todos os e de outros fatores de risco, né? Sim. Em todos os grupos, né? Então, bom, a França tirou elas do mercado, né? Tirou a ciproterona como pílula do mercado, como contraceptivo. Mas os outros países não consideraram, então, essa retirada. Tem uma reportagem, Paulo, do Clique RBS sobre isso, tá? Sobre a retirada do mercado. Até eu dei uma entrevista lá, se vocês quiserem dar uma olhada, bota no Clique RBS lá, contraceptivos, ciproterona, tá? Que vai aparecer lá, tem uma entrevista que eu dei exatamente sobre isso, e a ponderação é exatamente essa que eu fiz aí, de que foi tirado na França, que outros países não aderiram, e que o estudo tem algumas questões metodológicas, e, bom, isso já é de alguns anos atrás, tá? E ainda assim, ainda não foi retirado do Brasil e de outros países, só a França que manteve essa retirada. Mas, assim... E na prática, assim, para uma atenção. paciente com... Só para colocar, Paludo, é importante ter essa atenção à informação, tá? Porque se numa questão vier cobrar, estudo randomizado, estudo de revisão sistemática comprovou que determinado método, determinado exame hormônio combinado aumenta o risco trombótico. Qual é esse método? Bom, se a pergunta for especificamente essa, a resposta é ciproterona, tá? Tá. Não, eu só queria perguntar se na prática, assim, quando vocês fazem diagnóstico de SOP, vocês continuam prescrevendo ciproterona ou opta daí pela durospirenona? Não, a gente usa bastante ciproterona, tá, para SOP, porque o melhor efeito cosmético é com a ciproterona. Se a paciente associa riscos, né? Se além disso a paciente tem uma obesidade importante, porque às vezes tem SOP que a questão é só pelo, né? Ou a questão é só acne, aí depende de quais são os outros fatores que ela tem, né? Mas se ela associa uma hipertensão, se ela associa outras coisas, bom, daí a gente acaba não optando pela ciproterona. E às vezes nem pela dospirenona também, né? Então aí a gente tem que ver o contexto, né? Se é só efeito cosmético, muitas vezes a gente acaba optando pela ciproterona. Se a paciente tem uma história familiar de hipertensão ou de alguma outra doença, bom, às vezes a gente acaba então juntando o SOP com alguma outra coisa, optando pela drospirenona, né? Alguma outra coisa que não contraindique um combinado, né? Mas que me faça pensar que ela tenha um risco um pouco elevado de evento tromboembólico, não aumentado o suficiente para contraindicar, mas aumentado o suficiente para eu não considerar a ciproterona. Bom, daí eu posso então lançar a mão da drospirenona sim. Tá, entendi. Obrigada. Tá bem? Então, categoria 4, tá? Aqui é outra informação que também é importante vocês terem, que eu falei para vocês, né? Que são coisas mais comuns. Então, história pessoal de infarto contraindica método combinado para paciente. Paciente com uma pressão sistólica maior do que 160 no ato da consulta, contraindica combinado também como categoria 4. Se ela tiver hipertensão controlada e tal, ela não vai ficar como categoria 4, né? Mas se ela tem verificou a pressão na hora da consulta e ela está acima de 160, ela é categoria 4. Enxaqueca com aura ainda é contraindicação absoluta para método combinado pelo risco de AVC que a gente foi encontrado em alguns trabalhos, tá? Isso talvez caia com o tempo. A gente tem alguns trabalhos já em pacientes com
enxaqueca também com alguma coisa, usando combinado. E meu filho tá fazendo micagem aqui. E até me perdi. E talvez num futuro próximo, sei lá, 5 anos, a enxaqueca caia como uma categoria 4. Mas ainda a regra é essa, ainda a informação é essa, a enxaqueca é categoria 4 de risco para qualquer combinado. E carbamazepina não, carbamazepina é 3, tá? Carbamazepina e outros anticonvulsivantes, se a ideia é convulsão, via de regra a gente usa progesterona isolada, porque parece também aumentar o limiar convulsivante, parece ser um adjuvante no controle das convulsões para quem tem epilepsia, tá? Então a gente acaba usando mais progesterona isolada para quem usa anticonvulsivantes, carbamazepina e outros, né, do gênero. Fechou? Pessoal, eu tenho outras perguntas, mas na verdade acabou o nosso tempo, né? Vocês querem que eu faça mais algumas? Ou vocês já cansaram? Ou foi todo mundo embora já? Eu só enxergo a Paludo aqui na minha tela, eu sei que ela tá aqui. Por mim, pode fazer mais uma. Acho que dá para fazer. Tá. Vou fazer mais 2, então, tá? Eu tenho mais umas 5, 6, 7, na verdade. Buenas. E aqui, essa questão foi tirada de uma prova, tá? Consideradas assertivas abaixo em relação à esterilização cirúrgica feminina. Pode ser, bem que tu perguntou, Paludo, pode ser realizada durante cesariana, desde que a mulher tenha manifestado essa vontade mais de 60 dias antes do procedimento, independentemente do número de cesarianas prévias. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado? Perfeito, tá errado. Pelo que a gente falou, não tem que manifestar, não importa se ela manifestou ou não, tá? Então, isso aqui tá errado. Ela pode ser decidida no ato porque ela é realizada de acordo com a indicação médica com a assinatura de 2 médicos. Mulher com idade inferior a 25 anos não pode realizar lactação tubária independente do número de filhos vivos. Tá certo ou errado? Errado. Errado, porque se ela tiver 2 filhos, é 2 filhos ou 25 anos. Então a 3 está certo, né? Mas vamos ler a 3. Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização feminina depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Essa é a lei, né? Antiga, ultrapassada, mas que é a lei que é vigente ainda. Então a resposta é a letra C. Saideira, então, tá? Eu já falei sobre isso, né, mas só para retomar o conhecimento. Sobre a dosprianona em relação aos demais progestogênios, é correto afirmar, são os mais eficazes no combate à acne? Não, né? É a ciproterona. São superiores para a redução do peso? Essa aqui é um pega-ratão, porque assim parece reter menos líquido, mas essa diferença em relação a peso não é significativa. Se fosse reter menos líquido que os demais os progestagênios, né? A gente talvez tivesse que anular essa questão, porque a resposta certa não é isso aqui. Mas em relação à redução do peso, tem um estudo, uma revisão sistemática, falando em peso, tá? Não falando em relação à retenção líquida, tá? Que não tem diferença nenhuma em relação às pílulas via oral, entre elas não tem nenhuma diferença em relação à redução de peso de uma em relação à outra, tá? Estamos falando em peso, né? Em redução significativa de peso, tá? Então, nenhuma das pílulas é superior à outra em relação à redução de peso. Então, se a paciente diz, eu quero tomar uma pílula porque não vou engordar, ou vou emagrecer, ou vou reduzir meu peso, não tem nenhuma pílula que seja superior à outra em relação a isso. Se ela dizer, eu quero reter menos líquido, bom, a gente tem estudos mostrando um pouco menos de retenção de líquido, tá? Mas isso não se reflete significativamente na redução de peso, tá? É uma informação meio truncada, mas é a informação que se tem. Não apresenta Mas associação... aqui não reduz peso, né? Só Não, ganha menos. ganha né? menos, exatamente, menos líquido. Não apresenta associação com fenômenos tromboembólicos. Isso não serve para nenhum, né? Todos eles têm algum efeito tromboembólico, né? Então, mesmo as pílulas com drosperinona têm associação com efeito tromboembólico. E são os melhores para alívio do TPM? Sim, tá? Isso tem estudo comparativo mostrando que o melhor método contraceptivo combinado com efeito nos efeitos da transtorno disfórico pré-menstrual, ou TPM, são aqueles que têm drosprenona como progestagênio. Beleza, pessoal? Fechamos? Sim, obrigada. Então tá. Beleza, professor. Vocês têm mais alguma dúvida
Perguntas? Jeff Mão, tu sempre tem uma pergunta, cara.